dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Vinícius Junqueira, sou professor de vocês aqui, por enquanto, de literatura. Nós vamos continuar a nossa aula de gêneros literários e tipologia textual. E vamos começar a falar sobre tipologia textual. Sabe o que é gênero textual? Se não, já deveria saber porque você assistiu a outra aula. Se não, volta lá na outra aula e assiste. Agora vamos começar a falar sobre tipologia textual. Ao tratar de tipologia, é importante a gente classificar da seguinte forma: como narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A descrição é o tipo de redação no qual se apontam características que compõem determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Ou seja, a gente vai literalmente falar como nós estamos vendo aquela outra coisa, certo? Narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. Então, é aquele o que, onde, porquê, como e quando, né? A gente vai contar efetivamente o que aconteceu naquele lugar. Dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. Então é quando a gente quer fundamentar um argumento, apresenta esse argumento e a gente descreve por que esse argumento é verdade, né? A gente apresenta provas e o porquê que esse argumento nosso é bem fundamentado e verdadeiro. Exposição tem como função principal informar. Quem escreve um texto expositivo tem como objetivo explicar um tema para o seu interlocutor. Usamos a tipologia expositiva para esclarecer um conceito, apresentar um problema e soluções, analisar diferentes explicações e implicações sobre um fenômeno, por exemplo, artigo científico, palestras e seminários. Ou seja, a exposição nós usamos quando nós queremos expor alguma coisa, quando nós queremos mostrar alguma coisa. E a injunção é bem simples, indica como realizar uma ação. É uma linguagem objetiva e simples, e os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, né? Então sempre é o coloque, ponha, faça, ande, use. É sempre nos verbos no modo imperativo. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um e usar uns exemplos. Narração. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam sobre a rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Percebem que eles estão falando onde, quem, onde de novo e o que aconteceu. Então ele está fazendo o onde, porquê, como, quando e porquê. Descrição. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. Sua estatura era alta, seu corpo esbelto, a pele morena, refletia o sol dos trópicos, os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e sua jovialidade. Então a descrição sempre vai ter adjetivos. Nós estamos procurando definir, conceituar, falar como é aquilo. Então vai ter essas descrições, né, usando adjetivos. Dissertação. Muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Então perceba, ele pegou um problema e trouxe à tona. E o restante do texto ele vai usar para defender esse ponto de vista. Isso é uma dissertação, que ela pode ser usada, por exemplo, num artigo de opinião. Exposição. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas do cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estreou o clássico Sansão e Dalila.
Então eu estou expondo uma informação. Eu estou transpassando uma informação para você que é meu ouvinte, né? E a injunção é 400 gramas de leite em pó, 2 xícaras de chá de açúcar refinado. E aqui embaixo, modo de preparo, que é o que é importante pra gente. Misturar todos os ingredientes e guardar por até 6 meses em uma vasilha fechada. Para preparar o cappuccino, acrescentar 2 colheres de sopa em uma xícara de água, ou, se preferir mais cremoso, em uma xícara de leite. Vamos falar um pouquinho mais sobre a descrição. Descrever é você retratar, é você pormenorizar, então, é você visualizar, é você enumerar, você caracterizar e você observar. Então, tudo isso é descrever. Aqui eu vou deixar esse textinho disponível para vocês lerem sobre descrição. E vamos falar um pouquinho sobre dissertação. Dissertar é expor, debater, argumentar, opinar, explicar, justificar, discutir, convencer, exemplificar, questionar, posicionar-se e criticar. Então, tudo isso é dissertar, tudo que envolve opinião e comprovar que o que você está opinando é o certo, é o verdadeiro. O tema é sobre o que é dito e o título é uma expressão geralmente curta colocada antes desse texto, né? Então essas duas propostas, elas sempre aparecem junto de um texto dissertativo. O texto dissertativo sempre tem um tema, ele sempre vai ter um tema e ele tem um título, certo? A narração é criar ou um narrador, na primeira ou terceira pessoa, como nós vimos, relatar fatos reais ou imaginários, apresentar personagens e criar uma sucessão temporal. Bom, pessoal, por enquanto nossa aula foi isso. Se tem ficado alguma dúvida, deixa lá no Classroom que a gente responde. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, eu vou ficando por aqui e tchau.